Vamos lá então para a última aula. Hoje falaremos ainda de ácidos nucleicos, a parte 2. Aula passada a gente viu a estrutura básica de nucleotídeos, que são as unidades de repetição dos ácidos nucleicos, as estruturas das bases nitrogenadas, A, T, C e G, tem a uracila ainda, que eu esqueci de colocar aqui. Sempre lembrando das regras de Chargaff, que é o pareamento de bases adenina com timina, citosina com guanina, ou adenina com uracila. E esse pareamento de bases requer ligações de hidrogênio, que é um tipo de interação que a gente viu em TQ, a gente viu no começo da disciplina, e ela está aparecendo aqui de novo. Depois, na aula passada, eu descrevi alguns experimentos que mostraram a importância do DNA como principal biomolécula responsável por carregar a informação genética, né? O experimento de Frederick Griffith, do princípio transformante, com os ratinhos. O Avery, McLeod e McCarthy foram que confirmaram a identificação do DNA. Os experimentos de Hershey-Chase envolvendo bacteriófagos, ou são espécies de vírus. Pessoal, hoje falaremos do dogma central da biologia molecular. O dogma central envolve a replicação do DNA, a transcrição do DNA e a tradução do RNA para a proteína. Na verdade, esses três processos aqui, eles têm muitos detalhes, e o que eu vou mostrar aqui para vocês é algo bem superficial, mas eu acho importante. E depois, eu vou pedir para vocês estudarem um pouco por fora as técnicas de PCR e se tem para o pessoal de CRISPR. Só que isso aqui foi tema de prêmio Nobel esse ano, então grande chance de eu cobrar algo relacionado a isso aqui na P2, tá? Apesar de não dar em aula. Isso aqui é uma coisa assim. Meu dogma central envolve os ácidos nucleicos, o DNA, o RNA e a proteína. O que eles têm em comum? Então, o DNA carrega a mensagem, né? Ela pode sofrer um processo de replicação, ou seja, um DNA levando a outra ao DNA. Existe um processo que envolve o DNA, que é a transcrição, né? Uma forma de transcrever a mensagem contida aqui em outro tipo de ácido nucleico, que é o RNA. E a mensagem contida nesse novo formato aqui, do RNA, é usada para a gente traduzir informação, e a informação contida no RNA geralmente são sequências de aminoácidos. A mensagem aqui das bases vai traduzir em sequências de aminoácidos que você pode compor, então, a estrutura de uma proteína. Vamos ver isso numa forma de vídeo, que é um jeito mais interessante, para não ficar muito maçante. Esse vídeo mostra de uma forma mais animada como que funciona o dogma central, ou seja, como que DNA, a informação contida em DNA leva à formação de proteínas. Certo, pessoal? Então a gente viu rapidamente como funciona o princípio desse dogma central, né? Como que a informação contida simplesmente pela sequência de bases nitrogenadas do DNA pode codificar a informação que é a expressão de uma proteína. Agora a gente vai ver cada um desses processos que compõem o dogma central, começar pela replicação. E se eu der via slide, vai ser algo mais desse tipo aqui, cheio de informação, e a gente não sabe por onde começar. Então, de novo, eu vou colocar mais um vídeo, agora explicando passo a passo como que todos esses atores aqui participam no processo de replicação. Ok, a gente já viu, acabamos de ver um vídeo bem detalhado da replicação. Agora tem um objeto interativo que eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou pedir para vocês clicarem nesse link aqui, que é o papel da DNA ligase, vai cair nessa tela aqui, ó. E como é que funciona esse objeto aqui? Isso aqui é só um scroll, então você só mexe a rodinha aqui do mouse para interagir com essa ferramenta, tá? É basicamente ficar girando aqui até aparecer alguma coisa. Então, se vocês estiverem juntos, ou quiser fazer isso depois, esse site aí, o Library Exchange, é um site que foi criado da Universidade de Harvard. Então, tem muita coisa, assim, mais para comunidade, mas tem algumas informações interessantes que dá para usar para aula. Então, ele comenta aqui,
Nesse aplicativo interativo, você vai aprender sobre enzimas que trabalham juntos para replicar um segmento de DNA. E aí eu vou girar um pouquinho, ele deu um zoom out. Ele fala o que é o DNA. DNA é uma molécula de dupla fita mantida por ligações de hidrogênio. Para ler e replicar a sequência de DNA, uma enzima chamada helicase, ele deve primeiro separar as fitas, né, rompendo as ligações de hidrogênio que mantêm as bases nitrogenadas. Isso cria um gap, um espaço entre as duas fitas, chamada de bolha de replicação. O negocinho verde que apareceu aqui é a helicase, é uma ilustração da helicase, e ela vai, então, separar um pedaço, um segmento da dupla fita DNA. E aqui é onde vai ocorrer a inserção de novas bases aqui para formar duas novas fitas. Onde começa essa bolha, a gente chama de forquilha de replicação, que isso aparece nos livros de texto. Tá? Então, é onde começa, onde a helicase está passando e preenchendo aqui, separando as duas fitas. Então, aqui ele fala que o ponto onde as duas fitas começam a separar é chamada de forquilha de replicação. Forquilha é como se fosse uma bifurcação, né, uma separação. E a enzima que lê o DNA e cria uma nova cópia é chamada de DNA polimerase 3. Se tem 3, deve ter o 2 e o 1, certo? Então, o DNA na fita líder, que é a fita de cima, se não me engano, ela vai ler a fita DNA na direção 3 linhas, 5 linhas, indo a partir da forquilha de replicação. A fita indo da direção 5 linha para 3 linha é chamada de fita líder. Como existe o princípio de fitas antiparalelas, né? A fita de baixo é 3 linha para 5 linha, né? Vai na direção contrária. Então, a fita que está indo da direção 5 linha, 3 linha é chamada de fita líder, que é onde vai atuar a DNA polimerase. E a fita 3 linha, 5 linha é a fita tardia, que a gente chama. E aqui vai aparecer a DNA polimerase, eu acabei de colocar aqui, que vai na direção 5 linhas, 3 linhas. Então, os nucleotídeos vão chegar aqui no sítio da DNA polimerase. Aqui ele está mostrando a fita tardia, não sei qual é a melhor tradução de lagging. Opa, deixa eu ler aqui. No caso da dependência direcional, a polimerase 3 só pode ler a outra fita de DNA em seções curtas, viajando na direção 3 linhas, contra a forquilha de replicação. Essa fita de DNA refere-se à fita tardia, que é essa daqui de baixo, que eu já comentei. Então, a DNA polimerase 3 está lendo na direção, ali a sequência original, 3 linha, 5 linha, e cria uma nova fita de DNA na direção 5 linha, 3 linha. Então, isso aqui é a fita original, que foi separada da outra, e aqui já tem um pedaço de algumas bases já inseridas aqui na DNA polimerase. Então, quando você for adicionar um outro nucleotídeo, você tem que colocar um nucleotídeo que pareia com A, depois outro que pareia com C, outro que pareia com T. Então, o que pareia com A é a timina, então ele vai esparear, o ácido ou nucleotídeo vai entrar no sítio ativo da enzima e vai parear com a base correspondente. E essa mesma DNA polimerase, ela, além de adicionar uma nova base, né, um novo nucleotídeo, ela também forma a ligação fosfodiéster. Tá? Então, a base, ela chega no sítio ativo na forma livre, na forma de trifosfato. Temos 3 grupos de fosfato integrados. Então, além do pareamento correto da base, existe a necessidade também de você formar uma nova ligação fosfodiéster entre o OH, né, que sobrou do 3 linha, com o fosfato do 5 linha. Isso acontece também no sítio ativo da enzima. Além do pareamento da base, há necessidade também da formação fosfodiéster. Agora, isso acontece normalmente na fita líder. Agora, na fita tardia, que é essa daqui, como que acontece, né? Então, aqui, ó, na fita tardia, o DNA polimerase tem que andar no caminho contrário. Então, por isso que ele vai fazendo pedaços de pedaços diferentes. O importante é saber que na fita líder, a adição de bases é contínua, e na fita tardia, na fita de baixo, que vai numa alta sequência 3 linhas, 5 linhas, a replicação é feita em pedaços. Aqui ele está mostrando com mais detalhes como isso acontece. Primeira coisa é a primase. A primase vai inserir uma sequência de RNA, que ele chama de primer,
Esse primer, então, contém de RNA. Ele vai servir como um ponto de partida aonde a polimerase precisa entrar para começar a fazer a sequência. Então, esse OH aqui está na posição 3', onde vai começar a fazer a polimerização. Outro problema aqui, então, é a ação da DNA polimerase. Ele vai adicionar uma pequena sequência aqui. E essa sequência, esse segmento aqui, a gente chama de fragmento de Okazaki. Aí a animação aqui colocou um outro primer de RNA. E aí, de novo, a RNA polimerase vai fazer um outro fragmento aqui. Tá? Então, esses em amarelo, que são fragmentos de DNA, são os fragmentos de Okazaki. E aí a gente tem esses primers de RNA. E aí vem o quê? Vem a exonuclease, tira essas RNA, esses primers. E a polimerase 1 é quem coloca no lugar aqui essa sequência, substitui essa sequência de RNA por uma sequência de DNA. E se vocês perceberem aqui, tem alguns espacinhos abertos que provavelmente são ligações que não, fosfodiésteres que ainda não foram feitas. Né? Então, a gente tem OH aqui, um fosfato livre, um fosfato livre, fosfato livre. E aí, quem faz essas ligações, quem une todas essas sequências, é a ligase. A ligase meio que cola todos esses fragmentos, tornando uma fita contínua de DNA. Como toda enzima, como toda proteína, principalmente enzimas, catalisadores existem pH ótimo, temperatura ótima de atividade, né? Então, as enzimas possuem pH e temperatura ótimo, isso afeta bastante a cinética dessas enzimas, tá? Das reações. E essas enzimas, esses mecanismos todos que eu estou mostrando aqui, ocorrem naturalmente. E a gente vai ver que no laboratório, a gente aproveita o aprendizado aqui, essas ferramentas que ocorrem naturalmente, para a gente fazer isso no laboratório, que é o PCR e o RT-PCR, que a gente vai ver lá na frente. Então, a gente viu o vídeo anterior, mostrou mais ou menos um mecanismo geral. Nesse aplicativo interativo, a gente só focou um pouco mais nas enzimas envolvidas na replicação do DNA. Então, voltando nessa figura aqui, super poluída, tudo que a gente viu no vídeo e naquele aplicativo estão aqui. Então, a gente tem aqui a helicase, que é esse triângulo aqui, que está abrindo a dupla fita. Essa figura, ele adicionou uma enzima aqui, que é a topoisomerase, que ela ajuda no desenrolar da hélice. E a helicase tem o trabalho de separar as duas fitas. A topoisomerase, ela ajuda para desenrolar a dupla hélice. A gente também tem essas bolinhas, essas figuras ovais roxas aqui, que são proteínas que se ligam no momento que a helicase separa as duas fitas. Tá? Ela evita, essas enzimas aqui, evita que a dupla fita volte a se enrolar. Faz parte também e não está presente lá no vídeo e na animaçãozinha. Mas está tudo aqui. Então, a gente tem o primer, que é feita pela primase, que está na fita tardia. A gente tem a polimerase construindo os fragmentos de Okazaki. A gente tem a DNA polimerase substituindo o primer de RNA por um primer, substituindo o primer de RNA por DNA. E a gente tem a ligase unindo todos esses fragmentos na fita tardia. E na fita livre é mais simples, né? Você só precisa da DNA polimerase e os nucleotídeos, óbvio, para formar a sequência sempre na direção 5', 3'. Essa seta aqui não atua, então está mostrando que a ação da DNA polimerase, montando essa fita complementar aqui na direção 5' para 3'. E aqui, a DNA polimerase indo contra a direção da helicase. Complicado, né? Mas eu não sei se... Acho que alguns de vocês já devem ter estudado isso. A gente viu até agora a replicação do DNA. Agora tem também no dogma central o processo de transcrição. Esse processo está ilustrado aqui, então. A gente tem a dupla fita de DNA. Na dupla fita está ocorrendo o processo de transcrição, que é basicamente transcrever a informação contida nesse tipo de biomolécula a outro tipo de biomolécula, que também ainda é um ácido nucleico, só que é um ácido ribonucleico, que é o RNA. Então, vamos ver como isso acontece primeiro em eucariotos. Então, aqui a transcrição em procariotos. Procariotos
são células um pouco mais simples, como bactérias, né? A gente vai ver que o processo de transcrição de procariotos e eucariotos difere em algumas etapas. A gente vai ver isso mais para frente. Então, o processo de transcrição de procarioto, no que consiste? Aqui ele está falando que nesse interativo você vai explorar o mecanismo molecular de transcrição em células procarióticas, que é o primeiro passo para tornar a informação carregadas numa sequência de DNA em uma proteína funcional. Então, aqui tem um DNA, pode ser um DNA de bactéria, talvez. Vamos considerar isso um DNA simples. E aqui está um segmento de DNA. Tá? Aqui está simplificado, né? Então, a gente tem a dupla fita antiparalela, 5 linha, 3 linha, e 5 linha, 3 linha aqui. O processo de transcrição, então, como já mencionei lá atrás, é o processo que você consiste em transcrever, né? Mudar a forma que a mensagem está contida aqui numa outra forma. Aqui está o RNA transcrito. Aqui a gente vai ver que a gente tem 3 tipos de RNA. Esse é o RNA mensageiro, que carrega a mensagem que vai codificar a formação, a expressão de uma determinada proteína, que está aqui. Daí esse processo, a formação de proteína, é o processo de tradução. Bem, esse processo de transcrição consiste no seguinte: você pegar nucleotídeos livres, né, e você vai formando a sequência de RNA. O que difere o RNA do DNA mesmo? Bem, a estrutura do esqueleto fosfato-açúcar, né, o esqueleto aqui de fosfato e açúcar, lembra que na ribose a gente tem o OH e na desoxirribose a gente tem um hidrogênio. É o que uma das características que difere o DNA do RNA. Tá? Outra característica que difere o RNA do DNA é a presença da uracila, que é uma base nitrogenada presente apenas em RNA, enquanto no DNA a gente tem a timina. Lembrando também da série Chagas, A pareia com T, né? No caso, o U vai parear com A, no caso da transcrição. E aí está mostrando a polimerase, a RNA polimerase. Aqui vocês não precisam decorar que ela é formada por várias subunidades de proteína, né? Que é uma estrutura, várias estruturas terciárias da RNA polimerase. Eu não vou pedir para vocês decorarem qual é a função do alfa, do beta, betalina, do sigma e do ômega, tá? É só para lembrar que a RNA polimerase tem um fator que reconhece onde que eu preciso, qual pedaço do DNA que eu preciso transcrever, né? Então, o DNA inteiro, ele não é totalmente usado para transcrever. Então, existem segmentos do DNA que falam, ó, que avisa para a RNA polimerase, ó, aqui você começa a transcrever, tá? Então, aqui ele fala, a RNA polimerase é uma enzima composta por várias outras subunidades de proteína que catalisa a formação de ligações covalentes entre nucleotídeos de RNA. Aqui ele fala que o fator sigma, que esse fator aqui que está em verde, ele avisa a RNA polimerase ao promotor, onde a transcrição deve começar. Promotor seria um pedaço do DNA que avisa a polimerase de onde eu preciso começar a fazer a transcrição. Então, para transcrever o DNA, a RNA polimerase lê a fita DNA molde, movendo para frente, criando uma pequena bolha. Remete um pouco ao mecanismo de replicação do DNA, né? Então, o próprio RNA polimerase, quando ele interage com o DNA, ele abre um buraco, né, formando uma bolha, que ele fala, e aí ele começa a ler a sequência e começa a adicionar os nucleotídeos. Então, ele se move aqui da fita simples, aqui a dupla fita, né? Cria essa bolinha, e ele começa a ler na direção da 3 linhas, 5 linhas, da fita de baixo. E os nucleótidos complementares à fita de DNA que foi separada vão sendo adicionadas. Lembrando que G pareia com C, A com T, o U vai parear com A, o C vai parear com o G, e assim vai.
Tá? Então, temos três linhas, um OH, e aí vai chegar o nucleotídeo livre, que está na forma de trifosfato. De dois fósforos vão embora, e aqui forma a ligação fosfodiéster também. Tem que ser a base correspondente para a timina, que é a adenina. Então, à medida que o RNA vai crescendo, vai chegar uma hora que o gene, na sequência, ele avisa para parar de transcrever, e aí, nesse momento, ele para a transcrição, e aí a fita de RNA é expelida e a DNA é refeita, né, a dupla fita. Então, esse processo acontece no DNA. Uma célula procariótica, como a gente não tem núcleo, o DNA está livre no citoplasma também. A RNA polimerase está mostrada aqui, com essa, parece um pesseguinho aqui, e a fita verde aqui é a fita sendo transcrita de RNA. A fita é um tipo de RNA específico, é o RNA mensageiro, então ele carrega a mensagem que expressa uma determinada proteína, que é essa em rosa, e essas linhas azuis aqui são os ribossomos, que é a região do citoplasma onde ocorre a tradução da mensagem do RNA para a proteína. Aqui ele fala, agora você sabe como células procarióticas cumprem a transcrição do DNA. Embora os detalhes moleculares desse processo são diferentes em células eucarióticas, a habilidade de ler o DNA é um trato universal de todos os organismos vivos. Então, aqui está mostrando, basicamente, tem muita coisa escondida, tá? Do processo de transcrição entre uma célula bacteriana, uma célula procariótica, de uma célula eucariótica, célula de mamífero, por exemplo. Aqui as diferenças já começam na localização do DNA, né? O DNA, os procarióticos não têm um núcleo, e aqui nos eucariotas tem um núcleo. Dentro do núcleo está o DNA, e a transcrição ocorre dentro do núcleo. Só que na transcrição de células eucarióticas, esse RNA transcrito, ela contém segmentos que não são usados para formar o RNA mensageiro. Tá? Então, tem o que a gente chama de exons e introns. Então, ocorrem processos em que esses introns são removidos, para então esse mRNA sair do núcleo e para o citoplasma, onde estão os ribossomos, onde os peptídeos serão formados, as proteínas serão formadas. Então, a partir do momento que o RNA mensageiro vai para o citoplasma, ocorre os processos são muito parecidos aqui e aqui, que é a próxima parte. Então, a gente viu como que o DNA se duplica, a gente viu como que o DNA como se transcreve a mensagem do DNA para o RNA, e agora a gente vai ver como que essa mensagem contida no RNA se traduz na formação de proteínas. Então, esse objeto interativo, você vai explorar o mecanismo molecular de tradução em células procarióticas, que pega a informação codificada numa molécula de RNA mensageiro e produz uma proteína. Em procariontes, transcrição e tradução são sempre acopladas. Então, vamos ver a tradução de uma célula procariótica. Então, vamos ver a partir daqui, ó, uma vez que a gente já tem o RNA, como que o ribossomo vai gerar a formação de uma proteína. Seguida a transcrição de mRNA do DNA, o mRNA é traduzido em uma sequência de aminoácidos pelos ribossomos. Os ribossomos, eles são basicamente uma mistura de proteínas e RNA também, por isso que tem o RNA ribossômico, que a gente fala. São maquinários moleculares compostos de proteínas e moléculas de RNA. Esses RNA ribossomais, né, fazem parte aqui da estrutura do ribossomo. O ribossomo é formado por duas partes, duas subunidades, uma maior e outra menor, tá? Uma que a gente chama de grande e pequena. E dentro do ribossomo existem sítios, que é chamado de sítio, que aqui eu não traduzo muito, tá? Do aminoácido, do peptídeo e o grupo de saída. Tá? Eu não vou cobrar essa parte aqui, esse detalhe do mecanismo do ribossomo, que aí já foge um pouco o tópico. E é aqui onde nesse processo, permite que RNAs transportadores de aminoácidos, eles que vão trazer o aminoácido para o ribossomo e os aminoácidos vão começar a se ligar para formar a cadeia polipeptídica. Então, aqui tem uma estrutura que mostra
uma mistura de proteínas com ácidos nucleicos, todo para mostrar a estrutura do ribossomo. Então, existe um sítio onde sai o RNA transportador, onde é formada a ligação peptídica e aonde entra o aminoácido. Então, esses pezinhos de ponta-cabeça, na verdade, são os RNAs transportadores, né? Que eles carregam os aminoácidos. Então, chega o RNA transportador com aminoácido aqui no sítio A, no sítio P é feita a ligação peptídica e no sítio E o RNA transportador sai. Basicamente isso, a função desses 3 sítios. Tem o lance do códon. Na fita de RNA, a gente tem aqui a sequência de bases, né? E cada tríade de bases, ela fornece a informação contida em cada tríade, se refere ou a um tipo de aminoácido, ou alguma programação, desculpa, para parar a sequência, por exemplo, para parar de sintetizar, né? Tá? Então, a gente tem que sempre associar a cada 3 bases uma informação, pode ser um tipo específico de aminoácido ou uma programação. Então, aqui ele fala que o ribossomo lê a sequência de RNA a cada 3 nucleotídeos, né? Esse grupamento se refere ao códon e é o código genético universal usado por todos os organismos para determinar a sequência de aminoácidos a partir de uma sequência de RNA mensageiro. Então, provavelmente aqui tem um códon que avisa onde começa a tradução, né? Aqui vai adicionando os aminoácidos, e tem um códon que avisa para o ribossomo parar de fazer a tradução. Então, 4 diferentes nucleotídeos compõem o RNA, as bases de RNA. Há 64 possíveis códons, né? Se você perguntar os 22, os 4 códons, né? As 4 bases 3 a 3, você pode ter todas essas possibilidades e sabe-se que a cada tríade se refere a um tipo de aminoácido inserido, né? Pode ser tríades muito parecidas. Temos 3 códons que codificam a adenina, por exemplo. Outros códons podem sinalizar tanto o começo ou o fim da tradução. Por exemplo, os códons UAG, UAA e UGA não codifica para um tipo de aminoácido direto, mas sinaliza o ribossomo no final da tradução. Tá? Chama de stop códons. A metionina geralmente está relacionada ao começo da tradução. Então, toda vez que tiver um AUG, significa para começar a tradução, o processo de tradução da sequência de aminoácidos. Então, vamos ver mais detalhes aqui. Vamos supor que eu tenho um AUG, que é a metionina, que é onde começa a tradução. Então, vai chegar o tRNA, esse aqui é um RNA transportador carregando a metionina. Ela tem a sequência que pareia de forma complementar à sequência da metionina. A gente chama isso de anticódon. Então, a gente tem aqui o tRNA, o RNA transportador, que vai carregar o aminoácido, e ele tem aqui uma sequência chamada anticódon, que se pareia de forma complementar ao códon do mRNA. E aqui está mostrando aqui com mais detalhes no ribossomo, ele entra aqui, aí chega ao próximo tRNA, carregando, por exemplo, uma sequência que transcreve a isoleucina. Aqui tem um anticódon que tem que parear de maneira complementar, e aí está a isoleucina. O P sai, no sítio P, é onde vai ser formada, então, a ligação peptídica entre a metionina e a isoleucina, dessa forma. E a metionina fica aqui com a isoleucina, o tRNA aqui perde o aminoácido, e esse é o sítio de saída, ele vai sair, né? Foi formada a ligação peptídica, vai entrar a próxima molécula, próximo tRNA, né? O RNA transportador, que codifica a serina, e aí no sítio, ele entra aqui, é um sítio antes da formação da ligação peptídica, e aí quando ele entra no sítio P, é formada uma outra ligação peptídica, e aí o RNA transportador da isoleucina entra no sítio de saída e ele acaba indo embora. E assim que acabar
a sequência de aminoácidos, vai chegar o stop codon, que avisa para o ribossomo parar de traduzir, né? Ou seja, vai ser provavelmente o último aminoácido da proteína. E aí ele vai embora e você tem a proteína feita no ribossomo. Pode ser que a proteína entre num complexo de uma proteína chamada chaperona. Essa proteína tem a função básica de pegar essa estrutura primária e transformar ela numa estrutura tridimensional. Então, eu coloco aqui dentro do copinho da chaperona, e aí eu tenho a proteína tridimensionalmente dobrada, né? Dobrada no formato 3D. Então, isso acontece aqui numa célula procariótica. Ok, eu tenho aqui outros links úteis para vocês entenderem tanto esse lance do dogma central, de transcrição. As referências que tem na internet são basicamente figuras, eu peguei as menos piores, né, para mostrar para vocês. Eu só queria mostrar mais uma coisa antes de fechar a aula, é tipo uma ferramenta didática que fala sobre usando PCR, RT-PCR em teste de Covid-19. Isso aí está muito em alta, né, principalmente aí nesse ano que a gente está da pandemia. Vocês vão perceber que esse teste de RT-PCR, que vocês já devem ter ouvido falar em mídia, tem muito a ver com o que a gente viu na aula de hoje. Então ele começa falando de como que é feito a amostragem, né, para ver se você tem Covid-19 ou não por RT-PCR. Primeiro ele passa um suave, um cotonete no seu nariz ou na sua garganta, tá? Lembra muito aquela aula de laboratório, né, de coleta de DNA, né, de extração de DNA. Então, eu vou mostrar aqui como que isso é feito. Você tem o suave, que parece um cotonete. Ele esfrega bem lá no fundo. Por isso que muita gente que fala que fez teste aí, ele dá uma ânsia, né, ele esfrega lá no fundo do trato aqui respiratório, né, essa primeira parte aqui. Você pode fazer pela boca também, mas tem que encostar aqui no fundo, tá? E aí, essa coleta a gente viu na aula de laboratório que possui material genético, o DNA da pessoa, né, das células epiteliais, mas se ele estiver infectado, ele vai carregar o material genético do vírus. Isso aqui eu vou pular, né, porque isso aqui a gente já viu. Ele tenta explicar que ele fala que todos os organismos vivos possuem o DNA como o material genético que passa informação de geração para geração. E enfatiza que o DNA é feito de uma dupla fita, dupla hélice. E ele mostra aqui a diferença entre uma molécula de RNA e DNA. A fita simples de RNA e a dupla fita de DNA. Ele comenta aqui que o vírus do COVID e muitos outros, eles são compostos basicamente por RNA como material genético, né? O material genético do vírus é basicamente RNA, ele não é uma dupla fita. Então, esse teste é justamente para a gente ver se você tiver só DNA, não vai estar a resposta, e se você tiver o RNA do vírus, você tem que descobrir como que eu consigo detectar o RNA na presença do DNA. Aí ele fala um pouco da estrutura do vírus do COVID, tá? Esse RNA viral, ele não está livre dentro do coronavírus. Ele está envolvido com que a gente chama de nucleocapsídeo, que são proteínas que estão em volta do material genético. E aqui já está aparecendo o coronavírus aqui, né? Então a gente tem um envelope, né? E aqui o material genético de uma forma bem resumida e a proteína do capsídeo que envolve esse RNA. Esse nucleocapsídeo eu vou ter que falar bastante dele mais para frente. E o vírus é formado ele tem o seu envoltório proteico e o seu interior, o material genético com proteína encapsulando esse RNA, tá? Então, a gente tem o spike protein, que acho que o spike, a proteína spike é o que vocês já devem ter ouvido falar na mídia também. Eles têm
abreviança proteína S, ele não é uma proteína puramente proteína, ela é uma glicoproteína. Lembra da aula de carboidratos? Quando você tem glicoproteínas, eles servem como sinalizadores, né? Ou a presença de açúcares nessas proteínas ajuda nos processos de reconhecimento celular. Então, por isso que é por aqui que ele reconhece a célula, né? Uma célula hospedeira onde ele vai se duplicar. Existem proteínas de membrana, existem proteínas responsáveis por envelope, que eu esqueci agora, para que serve, e tem a proteína do nucleocapsídeo. Por que eu estou falando bastante da estrutura do COVID? Porque o material genético do RNA, o genoma, né? Ou seja, todo o material genético do vírus já foi codificado e eles já sabem as regiões do genoma que são responsáveis, ou seja, eles já sabem os genes responsáveis por expressar tanto a spike protein, a proteína de envelope, a proteína de membrana e a proteína do nucleocapsídeo. Tá? Então, do nucleocapsídeo essa parte aqui, da membrana é por aqui, agora não lembro qual que é quem aqui, e do spike protein é por aqui. Tá? Onde que eu quero chegar em cima disso? Eu quero chegar no gene que codifica o nucleocapsídeo, que são proteínas, né? Então, o teste de COVID, ele pega não o genoma inteiro, você não precisa amplificar todo o RNA do vírus. Se você tiver pelo menos uma sequência característica específica, por exemplo, aqui que é responsável por expressar a proteína do nucleocapsídeo, tá? Já é suficiente, se você conseguir detectar esse gene aqui, é sinal que você tem o coronavírus, tá? Então, se a gente pegar só o gene responsável pela síntese do nucleocapsídeo, então ele fala aqui, óbvio, se você coleta com o cotonete, você não tem quase nada, né? Então, você precisa amplificar a quantidade desse RNA, de alguma forma, para você conseguir detectar. Então, aqui ele fala assim, que não há RNA viral suficiente para detectar diretamente numa amostra de paciente. Então, um processo chamado transcriptase reversa, ou cadeia, eu sempre me enrolo para traduzir em português, né? Reação cadeia polimerase amplifica muitas cópias do segmento do gene N, do gene responsável por expressar o nucleocapsídeo. Então, o kit diagnóstico do RT-PCR para o COVID, ele contém esses primers. Lembra dos primers da replicação do DNA? É o mesmo princípio, só que eles já estão prontos. Então, fazem parte do kit. Então, você adiciona na amostra da pessoa, coletada na pessoa. Se você tiver com o COVID, você vai ter esse gene lá dentro. E aí, se esses primers, se eles tiverem... No momento que você jogar esses primers, eles vão parear, porque eles contêm a sequência de bases específica para parear com a sequência de bares desse gene aqui. E aí, além desse primer, no kit, existe também, no kit diagnóstico, contém também enzimas, que é a transcriptase reversa, por isso que veio daí o nome RT, né, as iniciais RT, e essa transcriptase, olha o nome, transcriptase reversa. Isso remete à ideia de transcrição, só que de modo reverso. O que é transcrever de modo reverso? É justamente fazer o contrário. Você tem um RNA e você vai transformar um RNA num DNA. É por isso que se chama transcriptase reversa. Essa enzima, então, vai transcrever, vai formar uma fita complementar, essa fita de RNA, e essa fita complementar a gente já chama de cDNA, que é DNA complementar. Então, você meio que formou um híbrido aqui, RNA com DNA, né? E aí, depois, você carrega um outro primer, no kit também tem um outro primer que vai parear com uma sequência, uma vez que você fez a sequência aqui do cDNA, né? Ele vai se parear especificamente aqui numa outra sequência. E aí você amplifica também
quer dizer, você aumenta essa cadeia de uma forma, aí sim, agora uma forma similar à DNA polimerase. Ele chama de TAC polimerase. Eu esqueci o significado do TAC, tá, pessoal? Mas isso aqui é importantíssimo. Depois eu falo para vocês. E é similar ao RNA polimerase que a gente vê na animação. Então, você joga RNA polimerase, obviamente precisa de nucleotídeos livres, e ele vai fechar aqui uma sequência, um pedaço de DNA. Então, o que você tem aqui? Você tem um pedaço de DNA oriundo de um RNA viral. Então, agora, com esse DNA aqui, que é oriundo do RNA viral, você vai usar para amplificar. Aí sim você vai amplificar. Tá? Então, do RNA viral, você meio que transforma ele no DNA, né? E esse DNA é necessário para você fazer o PCR. Tá? E aí, a gente chama, aí esse processo de amplificação ocorre de que maneira? É um equipamento, o protocolo PCR, o pessoal chama de PCR, o equipamento também. E esse equipamento consiste no seguinte: você esquenta, quando você esquenta, a dupla fita se separa, as ligações de hidrogênio são rompidas, você joga os primers lá dentro, joga ataque polimerase e nucleotídeos. E aí você vai formar uma cópia dessa fita, desse pedaço de DNA. Então você fez um ciclo, dobrou a quantidade de fitas. Fez 2 ciclos, tem quatro pedaços de DNA. Agora, se você fizer 3 ciclos, você vai ter 8 fitas de DNA. 8 pedaços de DNA. Assim vai. Tá? Geralmente o PCR funciona em torno de 30, você deixa rodando 30 a 45 ciclos de PCR. E se você fizer 30 a 45 ciclos e se estiver tudo ok, você vai ter em torno de 1 bilhão de cópias de DNA, ou seja, vai ter 1 bilhão desses pedaços aqui. E aí, com 1 bilhão de cópias, já é uma quantidade suficiente para você conseguir detectar se você tem esse DNA que carrega a informação do RNA viral. Tá? Então, depois que você acaba de fazer o PCR, você faz uma leitura, e essa leitura você precisa usar uma sonda, que é quase que um indicador para você tornar ele suscetível a absorver na fluorescência, né? Para ele florescer, tá? Então, você precisa, não dá para ler direto essa sequência de esse pedaço de DNA, você precisa de uma sonda fluorescente, e aí você usa um fluorímetro, que vem acoplado ao PCR. Se fluorescer, significa que que tem DNA viral lá dentro, tá? DNA que vem de um RNA viral, tá? Então, o teste negativo, se você não está carregando vírus, ele não vai dar nenhum sinal de fluorescência. Agora, se você tiver pelo menos os 2 vírus, aqui para mostrar a diferença de carga viral, né? Se você tiver apenas 2 pedaços de vírus, 2 RNAs de vírus, já é suficiente para você amplificar e ter um sinal positivo aqui de fluorescência. Aqui talvez eles peçam para fazer de novo, alguma coisa assim, tá? Então vai depender muito da sua carga viral, mas deu sinal que você, infelizmente, está com o Covid-19. Entenderam mais ou menos? Eu vou deixar, essa ferramenta tem alguns links que dão para links de vídeos, para mostrar com mais detalhes como funciona o PCR. Eu sugiro fortemente que vocês assistam tanto isso daqui e acessem também o material. Ele está em inglês, infelizmente, mas aqui na legenda do YouTube você consegue colocar em português. E aqui, se não me engano, é um site direto, é um HTML, também dá para traduzir, se der para traduzir. Tá? Ok, pessoal? Então, eu queria muito ter mostrado isso como último tópico da disciplina, porque isso tá muito em alta, né? A gente está sofrendo com isso. E esse teste diagnóstico tem muito a ver com o que a gente viu, principalmente nessas 2 últimas aulas da disciplina. Dúvidas? Ok, pessoal. Então, a gente se vê então na
Na terça-feira, a pessoa não vai ter aula, eu só vou soltar a atividade no Classroom, que é a prova, né? A prova de laboratório. E na quinta-feira, então, a gente se vê para a aula de revisão da parte teórica, ok? Eu recomendo que vocês participem dessa aula de revisão, tá? Tá, os links dos vídeos, né? Tá, eu ponho sim. Vou até fazer isso agora, senão eu vou esquecer. Opa. Aqui é o primeiro vídeo, é o vídeo do dogma central. E esse outro vídeo aqui é o vídeo da replicação do DNA. Tá? E os outros links aqui são esses links que eu mandei aqui do Live Exchange. Certo, pessoal? Então a gente se vê na quinta-feira. Terça-feira não vai ter aula, vai ter a prova direto. E vai funcionar nos mesmos moldes da P1 de teoria, tá? Vocês têm um prazo gigantesco para fazer. Então vai dar para trocar mensagens, o WhatsApp vai bombar, né? E aí vocês me entregam via Classroom no mesmo esquema, tá? Que aí eu já vou corrigir e soltar a nota, tá? Mas tentem não faltar lá de quinta, isso é importante. Ok, pessoal? Bom final de semana para vocês. Qualquer coisa, eu estou dando muita coisa em atraso, pessoal. Infelizmente, eu vou ter que abrir as pernas aqui na avaliação, porque eu estou devendo listas de exercícios, vídeos. Então, vou tentar não pegar muito pesado, tá? Tchau, pessoal. Até terça-feira, até quinta-feira, na última aula da disciplina de Química, Estrutura e Propriedades de Funções Biomoléculas. Tchau.